A paz do Senhor Jesus a todos. Venho aqui mais uma vez deixar uma mensagem da parte do Senhor, que se encontra lá em 2 Samuel capítulo 6, que fala, sobre a Arca da Aliança. Davi estava trazendo ela para Jerusalém. Quero deixar essa reflexão para os irmãos aqui. Vou ler alguns versículos para não ser muito cansativo. Primeiro vou ler o verso 2, o verso 3, depois eu vou citando aqui para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeia, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender, no caso ela estava tombando. Verso 8. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8. E Davi contristou-se porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. Verso 9. Como virá a mim a arca do Senhor. Verso 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca, verso 11, do Senhor em casa de Obed-edom. E 3 meses abençoou o Senhor, Obed-edom e toda a sua casa. Amém, meus amados irmãos? Então aqui, Davi, com as melhores das boas intenções, fez um carro novo, uma carroça nova, uma carruagem daquela época, colocou a arca ali, porque estava levando a arca para Jerusalém. E ali fizeram uma festa, cantaram, bateram pandeiro, fizeram, adoraram o Senhor da forma que eles tinham para adorar ali. Então, Davi estava se alegrando com o Senhor. Na cabeça de Davi, ele estava fazendo a coisa certa. Só que ele estava fazendo a coisa certa só de forma errada, Porque só quem poderia tocar ou levar a arca seria os levitas, da tribo de Levi, que Deus já tinha falado isso. Então Davi levou ali, botou a arca nova, tudo direitinho, e fez do jeito dele. E muitas das vezes, Davi fazia as coisas que achava que Deus estava provando, mas não estava. Como Saul, uma bela vez, Deus falou com ele, no caso Samuel, para ele ir, Deus através de Samuel, para ele ir até os líderes dos amalequitas e matar todos, aquele povo, os bois, os animais, tudo. E ele deixou alguns bois gordos, bonitos, e deixou o líder vivo. E Deus, no caso, já não tinha se alegrado de ter ungido ele, que o povo tinha pedido um rei, e Deus não se alegrou com aquilo ali. Então Saul pecou contra o Senhor, porque Deus mandou fazer uma coisa e ele foi lá e fez outra. Então Davi, da mesma forma, ele achou que estava fazendo da forma certa e tal, e dentro desse contexto teve uma morte. E Uzá, que morreu por ter tocado com a intenção também certa, a intenção dele, na visão dele era certa, está caindo, eu vou segurar para não cair. Mas foi fulminado. A Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu. Eu creio que Deus não gostou daquilo que tinha feito, porque ira é obra da carne, Deus não se ira. Então Deus não se alegrou com aquilo que ele tinha feito. E quem se deu bem nessa história aqui foi Obed-edom e toda a sua família. Porque a casa dele tinha esterilidade em tudo. A terra, creio eu, que não era muito boa, e tudo naquele lugar ali começou a prosperar. Tudo começou a prosperar ali. Então Deus tem seus meios de abençoar os seus. Mesma forma foi Jonas. Jonas estava lá, a Bíblia fala que ele estava se escondendo, se isso fosse possível, na presença do Senhor. E quando ele relatou que era ele o causador daquela tempestade, ele foi jogado no mar e
todo aquele povo do navio, que não era pouco, diz historiadores, começaram a servir o Deus de Israel. Então Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios, né? Deus transforma muitas das vezes maldição em bênção. Isso aqui nós vemos claro na Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero aplicar, eu quero trazer, né, algo, né, um ensino deste capítulo 6 aqui, né, que Davi, colocando a arca nesse carro novo, com a melhor das intenções, é que a arca representava a presença de Deus. Hoje a arca de Deus somos cada um de nós, né? E Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, rasgou o véu e deu essa legalidade para todo aquele que nele cria, um livre acesso para que nós viéssemos falar com ele. Antigamente era só através dos sacerdotes, hoje temos livre acesso. E eu fico me perguntando, será que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo? Muitas das vezes com a intenção certa. Mas será que Deus está apoiando? Será que Deus está concordando com aquilo que estamos fazendo? Porque vivemos dias hoje que não existe mais temor ao Senhor. Vivemos dias terríveis, né? Pessoas fazendo amante de si mesmo, fazendo aquilo que lhe apraz, né? É aquele ditado, aquela música no mundo, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, e cada um na igreja, cada um por si e Deus por todo, né? Nós vemos muitas coisas que as pessoas fazem com a intenção certa, mas veem que está errado, e nós temos que fazer uma varredura dentro de nós, daquilo que praticamos, né? Daquilo que estamos fazendo, para ver se Deus está apoiando, né? Porque a Bíblia fala em Provérbios, eu uso muito esse versículo, capítulo 3, verso 5, que diz assim: confia no Senhor, Salomão falando, e não se estribe no teu próprio entendimento. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso. Muitas das vezes temos as melhores das intenções, mas será que Deus está apoiando aquilo que nós estamos fazendo? Né? É uma pergunta que eu faço. E quantas das vezes que Deus manda a gente fazer algo e muitas das vezes não fazemos com medo? Lembro de Paulo, que Deus mandou ele até aquele certo lugar, não me lembro agora, de cabeça, em Atos Apóstolos, para expulsar aquele espírito de adivinha daquela menina. E automaticamente Paulo, quando acabou de expulsar aquele espírito maligno ali, ele e Silas, eles foram presos, foram chicoteados, né? Foram, como se diz assim, levaram 2 quarentenas e ficaram se alegando ali na prisão. Muitas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, muitas das vezes requer sacrifício de cada um de nós. Não podemos levar o reino de Deus como se fosse fácil. É difícil, a porta é estreita, a renúncia é grande, porque vivemos num mundo que jaz no maligno. E a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então temos que vigiar totalmente. Estou lendo um texto aqui, né, de 2 Samuel capítulo 6, que Davi tinha uma melhor intenção no mundo, né? Fez tudo certinho, né, aos olhos humanos, mas porém não era aquilo que o Senhor queria. Mas dentro desse contexto, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, sabemos que Deus é amor, misericórdia, mas também é fogo consumidor, que Deus abençoou a vida de Obed-Edom, né? Deus, quando quer abençoar, Ele faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Mas a pergunta que eu deixo através desse vídeo é a seguinte: será que Deus, como nós somos a arca de Deus hoje, representamos, né, Cristo dentro de nós, será que Deus está se alegrando em fazer morada dentro de nós? Será que Deus está apoiando tudo aquilo que nós estamos fazendo? Sabemos que somos pecadores, sim, mas não podemos ficar na prática do pecado. Temos que fazer uma autoanálise da nossa vida todo dia e perguntar para o Senhor em oração se Ele está apoiando. Sei que é difícil, muitas das vezes não vamos ter as respostas que tanto precisamos, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Então que nós venhamos, em nome de Jesus, viver para Cristo verdadeiramente e fazer a vontade dEle, e que seja feita a vontade dEle, tanto no céu quanto aqui na terra. Amém? Então fico com essa mensagem. Se vocês quiserem compartilhar, fica à vontade.
E é a palavra que eu deixo. Olhe para dentro de si e vê se Deus está apoiando aquilo que você está fazendo ou praticando. Amém, meus amados irmãos? Fique com essa mensagem, que o Senhor vos abençoe.